Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Estamos aqui abrindo mais uma live. Na verdade, uma live bem especial essa. Obrigada por todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos a esse encontro aqui rapidinho que vamos ter com a Josiane. Sejam muito bem-vindos, que legal, muita gente legal que está entrando conosco. Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Olá. Boa tarde, Liz, de Curitiba. Quanta gente boa que está aqui conosco, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje é a respeito de eu acho que de uma grande dúvida que nós estamos tendo no momento e já há algum tempo na área da psicomotricidade. E estou muito feliz que a Josiane tenha conseguido aceitar o convite nosso para bater esse papo muito especial sobre... Ela já está aqui, que ótimo. Josiane, vamos lá adicioná-la. Ótimo, muito bom. Oi! A tecnologia sempre é uma expectativa, né? A gente nunca tem certeza de nada. Verdade, verdade. Eu estava aqui também, já te escutando, eu disse, ai, tomara que consiga me adicionar. Tá me ouvindo bem? Tá perfeito, perfeito. Josiane, boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero, assim, contar para todos como esse convite surgiu, porque foi algo, assim, de surpresa para mim. Nós temos aqui 3 turmas de psicomotricidade, uma é na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E essa turma em especial de Sorocaba é muito querida pelo fato de serem pessoas que já têm alguma experiência, né, no mercado e de ter alguns dos elementos que já têm intenções dentro da própria cidade de montarem alguma coisa relacionada à psicomotricidade. Então, eu tenho, assim, um empenho e um orgulho muito grande deles, porque eles estão ansiosos na sua formação para que logo se coloquem em ação e se destacam na cidade. A cidade não tem, me parece que só tem 1 ou 2 psicomotricistas, e é uma cidade grande do interior de São Paulo. E aí eles me perguntaram se não daria para promover uma live com um profissional que tenha um espaço, que ganhe dinheiro, que esteja no mercado há muito tempo, porque eles não sabem como começar o negócio em termos de clínica ou em termos de educação. Eu não sou um bom exemplo. Eu nunca fui um bom exemplo porque eu sempre tive muito ligada à área social. Então, muito do meu trabalho foi assistencialista. Eu tive uma escola de natação que durou 22 anos e transformamos essa escola de natação numa entidade beneficente. Então, muito do meu trabalho não representa hoje para eles um bom panorama. Até por conta de que nós estamos num momento muito inseguro da própria sociedade. A gente não sabe o que vai ser do nosso futuro financeiro, né? Com tudo que nós estamos vivendo no momento. E aí, na hora, me surgiu o seu nome pela experiência enorme e por todos os desafios que você já venceu aí em Curitiba. Então, eu falei, não, eu vou convidar a Josiane, porque eu acho que ela vai tentar aconselhá-los qual o caminho menos dolorido, o caminho não mais curto, porque eu acho que a gente não tem que procurar o caminho mais curto, mas a gente tem que procurar o caminho da nossa realização profissional. Então, eu acho que você é a pessoa adequada. E eu Puxa, acredito que muito enriquecidos com a sua experiência, principalmente nas dicas que você possa dar do que não fazer, né? Do que sim. se preparar.
e desse mercado que hoje a gente acredita que está se expandindo por conta do reconhecimento, da regulamentação, mas que não é um mercado fácil. Isso. Cacilda, eu primeiro queria... Oi? Ficou mudo o seu som agora. Não, fica tranquilo. Ah, tá. Pode me deixar apresentar? Claro. Fique à vontade. O currículo da Josiane não daria para falar, porque ele é tão extenso, é tão cheio de qualidades, que eu vou me perder aqui em muita coisa. Mas, enfim, a Josiane é titulada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. Ela tem uma formação clínica comportamental, tem uma formação na psicomotricidade relacional, é profissional de educação física, licenciada em psicologia, psicopedagoga, mestre em educação e acadêmica fundadora da ABPNI, que é a Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, onde eu também tenho o orgulho de fazer parte. E eu acho que hoje a posição dela aqui conosco é dessa empresária, dona da Água e Vida e formadora profissional da psicomotricidade escolar e aquática em Curitiba. Então, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Cacilda. Eu fiquei muito... Primeiro, eu queria te agradecer. A gente, na realidade, tem longa data de amizade. Quando você me convidou, eu me senti... Especialmente, falei agora há pouco para você que eu estava muito emocionada e muito ansiosa, porque falar um pouco dessa construção é exatamente falar um pouco de mim, né? Porque a Água e Vida, ela tem tudo a ver com essa sementinha que algum dia alguém de alguma forma plantou e a gente vai passando por pessoas especiais na vida da gente e essas pessoas vão, na realidade, nos significando, né? E eu penso que eu sou uma pessoa muito abençoada e acho que as pessoas que hoje querem também abrir espaços ou acreditar na psicomotricidade, eu também acho que elas são abençoadas. Porque a gente precisa primeiro acreditar que... Não, a primeira questão é que a gente tem que acreditar. Sempre a crença naquilo que a gente faz é o ponto, vamos dizer, crucial. E já vem aí a primeira dica, né? A gente precisa realmente acreditar que aquilo que você pensa, ele precisa ser sustentado a partir de algumas... claro, acima do seu esforço, em cima de estudos e tal, mas você precisa, na realidade, acreditar naquilo. E eu, dentro da minha história... Começando com a minha família, que é uma mãe muito inovadora, um pai também muito empreendedor, que dava suas cacetadas na vida, ele era marceneiro, abriu uma fábrica, mas eu sempre tive na minha vida pessoas muito, muito empreendedoras. Então, esse espírito empreendedor, que é algo que eu nem sabia que tinha, hoje a gente estuda empreendedorismo, isso faz parte dos currículos, você pode fazer uma pós-graduação, foi base no ensaio e erro, vamos dizer assim, que eu comecei a fazer tudo isso, né? Com esse espírito empreendedor, a concepção, a origem de tudo isso veio primeiro que eu sabia que seria pela educação. Por mais que eu entrasse, e eu entro na área clínica, eu sempre seria uma educadora. Eu sempre acreditaria de que esse trabalho terapêutico, que é onde a psicomotricidade nasce, ela não poderia estar separada do processo da educação, a educação maior, a educação formativa, a educação da concepção de homem que eu tinha, né? E depois eu fui entendendo que isso era um conhecimento da concepção de sujeito que eu acreditava, né? Porque quando a gente começa, a gente não sabe de nada disso. A gente começa acreditando em alguma coisa que apareceu na tua história, que você acredita, e a minha história, ela começou... Primeiro, com a natação de bebês, né? Eu fui, na realidade, a segunda professora de natação para bebês em Curitiba. Comecei de uma escola que é muito famosa hoje, que é maravilhosa e que eu fui 18 anos coordenadora lá. Mas foi lá dentro dessa escola, que é a Escola de Natação Amaral, do Célio Amaral, que foi um grande... Foi, na realidade, eu digo para ele foi meu técnico, depois foi muito do meu formador, hoje é um grande amigo, mas eu lembro quando eu era profissional dele, ele falava, ele sempre dava muitas palestras e ele chamava a gente para essas reuniões, e eu lembro que ele dizia assim, se as oportunidades aparecerem na sua vida, agarre, não perca essas oportunidades. Então, a primeira concepção na minha vida foi acreditar
que poderia dar certo. Esse foi o primeiro. O segundo, que era a educação. E aí eu me deparo dentro dessa caminhada da educação física, passando para a psicologia, encontro a psicomotricidade na minha vida. Através da Associação Brasileira de Psicomotricidade, já pelo capítulo Paraná, eu conheço uma pessoa que depois se tornou minha sócia, que é a Vera Carvalho, que é uma psicodramatista, psicóloga sistêmica, que virou minha madrinha de casamento, inclusive, que a gente acabou ficando muito amigas, mas que eu era professora da natação de bebês dela, e eu conhecia a psicomotricidade, e foi através dela, ainda entendendo, através dos estudos que eu tive, influência do Célio, pela Liselotte Jean, pelas perspectivas desenvolvimentistas na natação, acreditar que a gente tinha que ter um espaço de educação psicomotor, que não fosse só no solo, que fosse também na água, que fosse um trabalho que tivesse condição de integrar tudo isso, que não fosse somente dentro da escola. Então, eu tinha na cabeça que teria que ser um centro, que não era para ser uma clínica, que não era para ser uma escola, que não era para ser uma academia, mas que tinha que ter a psicomotricidade como sendo o seu centro. E aí, nessa construção, surgiu o Centro de Psicomotricidade. A primeira concepção foi a organização, vamos dizer assim, de um projeto. Esse projeto foi algo que a gente sentou para conversar dos ideais, do que a gente acreditava, por que aquilo poderia acontecer, de que maneira aquilo poderia acontecer. E eu fui meio que me situando de que, como eu não queria ser escola, eu sempre fui um pouco fora da caixa, querendo acreditar nessa... E eu acho que isso tem a ver com a visão de empreendedora. Você tem que buscar aquilo que você entende que o mercado até precisa, mas que você acredita que aquilo vai ser transformador, porque não adianta você abrir um empreendimento se você não acredita e não entende o coração e a alma, a essência desse processo, né? E eu entrei pela essência. Então, acreditar, o projeto, ele era um projeto para ser e continua sendo um projeto que focasse na educação não formal. Então, eu fui buscar tudo isso através dos estudos e nesse processo que incluísse, então, educação, que pudesse permear a educação e a saúde, porque eu estava entendendo a psicomotricidade como sendo um elo de ligação, e isso na educação física me incomodava muito, porque a gente ou era da saúde, mas também era da educação, e aonde que você se situa, e eu via a psicomotricidade fazendo essa ligação, e que essa ponte era tão distante, né? Os elementos clínicos com os elementos educacionais. Então, foi por aí que eu busquei a importância que tinha a criança nesse desenvolvimento. Então, meu foco foi infantil, a princípio, e a importância da participação da família nisso tudo. E aí entra um elemento importante que nessa construção de tentar inovar, que Curitiba é muito forte, considerada uma cidade ecológica e tal, então tem a ver muito com a perspectiva do mercado, das redes que você tem e tal, da gente trabalhar muito com a questão da ecologia, de incluir os elementos da natureza. Então, esse primeiro projeto, ele constituiu algumas bases que foram fluindo para isso se transformar de um sonho para uma meta, de uma meta para uma aquisição. Certo. Só que como eu falei e fiz esse desenho como se fosse um funil, é exatamente isso que aconteceu na minha vida. Porque ele começa como um sonho e quando ele vira a concretização desse sonho, ele era uma sala. Ele era uma salinha. Ele não era um big sonho. Enorme, né? Porque ele não caberia naquela possibilidade. Eu era uma profissional que trabalhava, já era coordenadora, fiz uma... a Vera tá aí, a minha ex-sócia, madrinha, né? Acabou de entrar, então quero falar porque ela fez muito parte dessa história, ela é psicomotricista titulada também pela BP, é a 20ª psicomotricista do Brasil, carregou muito tempo a psicomotricidade no Paraná. E aí, assim, eu nessa influência toda, eu não queria trabalhar somente com a natação como um esporte que gerasse atletas de alto nível. Eu entendia, naquela época, eu vim de uma educação física tecnicista, que esse olhar da psicomotricidade, que hoje a gente já tem, ele teria que ser inserido dentro
dentro desse processo da educação, que a prática aquática deveria ser uma psicomotricidade aquática, e que eu enxergava isso acontecendo nos bebês, mas quando chegava lá nos 3 anos, essas crianças perdiam tudo isso, porque já se começava a ensinar, né? Eu acho que agora é o momento de eu te fazer uma colocação. Então, nasceu, enquanto, a princípio, uma escola de natação. Não, já não. Eu como Ela um centro de atendimento, mas que tinha a água no seu cerne. Sim, a água no seu cerne, mas não era bem um centro de atendimento. Ele era um centro de educação que, na época, a gente chamava até de alternativa. Eu não queria ser educação formal, eu não queria ser academia, eu queria fazer alguma coisa, ou seja, esse olhar para um nicho de mercado. Na época não existia o contraturno ainda, que eu acreditava que essas crianças ficavam muito tempo em casa, que as queixas eram que as crianças estavam muito sendo treinadas para, né, pensando isso aí foi em 1980, 82, esse sonho começou lá em 82, para você ter uma ideia. A gente abriu em 86. Então, esse processo, ele veio vamos dizer assim, de você tentar quebrar alguns paradigmas. Eu acho que isso é importante. Quando eu falo da crença e quando eu falo de acreditar com esse espírito empreendedor, você tem que ter uma sustentação daquilo que você acredita, que acaba constituindo a sua base epistemológica, né? Então, a relação entre espaço e saúde, uma escola que fizesse a diferença na vida dessas famílias, eu chamo de escola, mas era uma escola não formal. Deu para entender? Esse foi a origem do processo. Deu para entender. Agora, na realidade hoje, em que há o período integral nas escolas, essas crianças não teriam, vamos dizer, não é a mesma época. Não, Naquela não. época, mudou muito. Atualmente, nesses 34 anos, os processos foram mudando muito, né? Exatamente. Hoje as crianças não têm mais tempo de nada, Isso. né? Na verdade, elas estão totalmente agendadas para o dia inteiro. Então, a construção de um espaço como esse hoje, você enxerga iniciando da mesma forma? Não, e eu quero chegar aí. Eu quero chegar, se você me permite, eu acho que eu tenho que contar como ele está atual e como eu já imagino que eu sugiro que ele deveria ser se eu começasse hoje. Mas como ele está atual, então a origem já expliquei. Eu gostaria de falar do atualmente, porque eu acho que dentro das questões que você tinha me levantado, a primeira pergunta que eu faço hoje é assim: bom, José, você já tem ele há 34 anos, mas você acha que ele ainda é um bom negócio? Você acha que ele é um bom negócio? Eu vou te dizer que, entre altos e baixos, eu passei por momentos, como todo mundo vai passar. Eu comecei numa sala, fui constituindo essa construção, ela foi passo a passo. Então, eu trabalhava com o Centro de Psicomotricidade, mas eu trabalhava na universidade, mas eu dava aula em outro lugar. Então, ele não era o meu espaço exclusivo de trabalho. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, para poder atender a toda essa demanda que, na realidade, eu queria, e toda essa verba foi sendo colocada nesse ideal, esse ideal de vida junto, porque eu acho que se a gente vai abrir alguma coisa, a gente tem que acreditar piamente. E isso foi tão assim, e isso eu queria colocar, porque se as famílias não compram isso, você também não consegue fazer. Então, eu devo muito ao meu marido, que está há 32 anos junto comigo, que chegou, depois de 18 anos trabalhando como administrador, ele larga do seu trabalho, era numa empresa estatal, ele faz um plano de demissão voluntária e ele emprega, vamos dizer, incrementa financeiramente a empresa, né? Então, eu passo, depois de uns 7, 8 anos, a gente acaba constituindo esse espaço como um espaço próprio. Então, compramos a sede. De uma sala, a gente passa a ser 3 salas. Depois, a gente vai abrindo. Eu demorei, na realidade, mais de 10 anos para conseguir abrir a piscina. Os primeiros 10 anos, eu trabalhava na água, mas eu alugava a piscina. Quando eu abria o espaço do solo, eu ia para o meu espaço para fazer o espaço do solo e eu incrementava as práticas aquáticas, a gente deslocava para o espaço onde eu alugava, porque eu não tinha piscina. Então, esse processo dessa revisitação do que você quer incrementar e vai criando sempre projetos menores para expandir, é o primeiro caminho. A gente não pode entrar com uma visão mega, porque você não tem a real noção do que é ser empreendedor.
Uma coisa é sim. ser técnica, outra coisa é ser administrador. Os processos, e eu errei muito dentro desse processo, porque eu não tive essa escola, eu não tive essas dicas. Eu fui no ensaio e erro. As questões foram se constituindo, só que eu tive sempre muitas pessoas abençoadas que acreditaram nesse sonho junto comigo. Então, as primeiras pessoas que acreditaram nesse sonho e que tinha muito a ver, tem a ver com a filosofia da psicomotricidade, que é a questão do tripé de formação. Eu tinha um tripé. Eu comecei sozinha, aí convidei a Vera e convidei minha mãe, que tinha acabado de se aposentar, e ela era do estado e ela é fonoaudióloga, hoje é aposentada dos dois, para serem minhas sócias. A minha mãe se aposentando no estado e dizendo: não, mãe, você acabou de fazer a sua fonoaudiologia, o que você acha de entrar na área da saúde? Fica com você? Eu toco a educação. A Vera entrou, que é uma parte, ela atuava na FGV, e nós tivemos um tripé. Alguém que cuidava do administrativo, alguém que cuidava do técnico, alguém que cuidava dos projetos, e a gente se localizou, começou o tripé. Isso durou muitos anos. Hoje não é mais assim. A Dirce se aposentou e saiu Antes dela, a Vera abriu o seu negócio na área de formação e continua comigo só nas formações dos cursos de formação, que ela nunca saiu, quer dizer, a gente nunca se afastou, mas ela seguiu a linha da terapia sistêmica, que é hoje o que ela trabalha, né? Então, esse processo, a gente foi configurando até que a concretização de cada tijolinho, de cada nova conquista, ela fosse um investimento. Então, por muito tempo, pagava o meu almoço, pagava a minha janta, pagava lá o básico, mas a gente tocava, e eu acho que esse é o sucesso de um bom negócio. Depois de mais ou menos uns 22 anos, quando eu conheci o Sebrae. E eu entro através do Sebrae e faço uma primeira consulta. Na época foi muito importante essa primeira consulta, porque nos deu um panorama dos critérios que eu teria que aprender no campo, principalmente do empreendedorismo, administração, a parte das tecnologias também aumentaram, então a gente tinha que informatizar muita coisa. Tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo. E a gente atualmente, só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, na Água e Vida, o site até está em construção, mas a gente tem o Facebook e o Instagram. Ele é um espaço hoje de 1.500 metros quadrados, um centro de psicomotricidade, que a gente atende hoje, tem um número de até 250 clientes para atender com tranquilidade. A gente poderia atender a mais, mas eu passo a passo. Esse espaço, ele une os 4 elementos da natureza, a gente trabalha com a família e nessa linka a educação e a saúde. Eu continuo sustentando os mesmos pilares que me sustentaram no início. Então, esse é um dado importante. Se o profissional, ele vai passar pelas dificuldades, mas ele sabe o que ele quer, ele também vai conseguir manter tudo isso. Desculpa, José, e o Sebrae te deu incremento para gestão? A primeira fase, sim, porque aí eu quase caio, assim, porque eu não tinha a mínima noção de tanta coisa que eu ainda tinha que fazer e que eu não sabia. Então, hoje, se eu tivesse que indicar para alguém, eu começaria com o projeto já recebendo essa orientação do Sebrae. Porque depois eu retomo com o Sebrae e fazem 6 anos que eu tenho consultoria com o Sebrae. 6 anos. Tá? Eu não paro de ter. Então, eu entro num novo momento, até porque essa reinvenção, existem algumas áreas comerciais que dizem que a gente se reinventa de 7 em 7 anos. E é verdade, a cada 7 anos eu modifico alguma coisa na minha estrutura, né? E essa reinvenção hoje, ela tem me trazido algumas caracterizações. Hoje eu tenho muita segurança, então, por um tempo, eu atendi muitos públicos. Depois, a gente vai se caracterizando e vai encontrando, porque a realidade do mercado, ela também vai modificando. As pessoas que moram perto de você envelhecem. Elas eram bebês, depois elas ficam mais velhas, depois elas ficam idosas. E se você tem um espaço que é fixo, você tem que se ajustar também ao mercado que está ao seu redor. E é o Sebrae que nos ensina a fazer tudo isso. Essa análise de mercado, essa rede de parceiros, ela tem que ser reinventada o tempo todo. A reinvenção, inclusive, dos profissionais que trabalham com a gente. Então, assim,
Eu posso te dizer que outro ponto é que se você tem uma base técnica boa e você tem uma equipe, como eu tenho hoje, uma equipe de profissionais, que não sou só eu, é um time que eu me permite, inclusive, nesse período agora de pandemia, eu ficar muito tranquila, porque eu sei que eles estão atendendo, olhando as crianças online, cuidando desses pais à distância, eu não preciso perguntar porque são profissionais, né? E eu entendo esse público que nos chega por uma questão que é essa credibilidade. Então, atualmente, o que mais me sustenta é a credibilidade. Mas eu tenho um número de produtos. Eu já não tenho mais aqueles produtos todos. Você perguntou do contraturno. Eu tenho contraturno ainda. Teimosamente, eu ainda acredito que as crianças não deveriam ficar na escola todos os dias. Eu acho que as crianças cansam daquelas mesmas, por mais que você mude no outro turno, eu penso que a criança cansa daquelas mesmas paredes, daquela mesma janela, daquela mesma porta, e que ela precisaria arejar. A gente está vivendo isso agora em pandemia. Então, eu continuo acreditando de que elas têm que estar na escola, mas se a gente conseguisse fazer uma ponte de que ela ficasse um dia fora e que ela passasse uma manhã num espaço assim, então eu tenho ainda o contraturno atendendo crianças que às vezes vêm uma vez, vêm duas vezes, eu não tenho contraturno todos os dias, mas esse espaço me permite que ela faça natação, que ela faça grupo de psicomotricidade, que ela faça oficina de artes, daí você diz assim, nossa, Josiane, mas você tem tanta coisa assim? Sim, são os produtos que derivam da educação psicomotora. O contraturno, ele está no campo da educação psicomotora. E eu penso que a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades. Ainda sou teimosa em ter árvores frutíferas, da criança tirar a fruta e ir lá fazer o seu suco. Ainda eles constroem a sua horta, eles têm a marcenaria para eles brincarem. Quer dizer assim, nossa, José, você ainda teima com isso? Sim, eu sou uma teimosa. Um espaço ainda rústico, que essa era uma outra coisa que, à medida que as tecnologias foram aumentando e os plásticos aparecendo, os brinquedos de plástico, a questão da sanitização e tal, eu não estou negando. A madeira foi esquecida, né? Isso. E eu fui teimosa, eu sustentei algumas coisas. Hoje eu não me arrependo. O que me fez ser tão teimosa foi acreditar tecnicamente que eu tinha uma base. Hoje essa base se chama, que é outra história, que eu não vou falar aqui, mas se chama PTR, um protocolo transdisciplinar relacional, que está registrado, que a gente durante 34 anos construiu e isso virou uma abordagem, uma metodologia. Essa é a minha nova etapa agora. Eu penso que eu vou poder ajudar, o Sebrae tem me desafiado a fazer, olha, José, por que você não vira uma consultora e abre novas Água-Vidas? Eu disse, eu posso abrir a metodologia, novas Água-Vidas não. Por quê? Porque cada espaço vai ter que ajustar essa metodologia à sua realidade. Então, ela nunca vai ser igual. Eu não acredito em espaços iguais como uma franquia. Não existe franquia na educação. Não se reproduz crianças, não se reproduz sistemas. Se trabalha com a unidade. Então, esse processo já faz aí uns 6 anos que eu venho fazendo e deve acontecer. Eu estou contando porque se diz o que pode isso gerar. Porque a gente vai ficando velho, né? Essa é a segunda etapa. Mas aí vem a terceira. Aproveitar aí nessa ponte que você está colocando da construção da sua especificidade. Hoje, é fácil divulgar um espaço desse? Eu acho que é mais fácil que antes. Eu acho que é mais fácil que antes, mas é mais delicado também. É e não é. Então, continua sendo. A mídia é uma grande aliada, porém, nunca foi a mídia, e eu sempre fui muito cuidadosa com isso, de não me exibir demais, porque, a princípio, eu estou trabalhando com famílias. Eu estou trabalhando com crianças que não são minhas. E essa questão da divulgação, você colocar nas mídias, você tirar fotografia, mesmo que haja autorização, existe uma questão ética que sempre teve muito arraigada dentro de mim. A gente ainda tem, com um termo de consentimento esclarecido e tal, mas sempre a maior divulgação até hoje para mim foi
o corpo a corpo, o boca a boca, as visitas, o contato, a qualidade do trabalho. Porque não tem sustentação financeira se não tiver qualidade de trabalho. A qualidade técnica sempre veio em primeiro lugar. E você comentou esse também... é um ponto que fica uma dica para quem está abrindo, né? Você comentou um detalhe há uns minutos atrás em relação aos seus parceiros. Então, por exemplo, os médicos são seus parceiros, Sim. Os professores são seus parceiros, as escolas são seus parceiros, conhecem o teu produto e podem indicar. Isso. Na realidade, é uma rede muito grande, onde você cuidadosamente vai apresentando através dos resultados que você conquista. Exato. Né? Você não pode oferecer, e tem uma das questões que eu aprendi ao longo da vida e deixei como se fosse o que eu sugiro, né? Dentro disso era uma das frases que eu queria. Entregue aquilo que você oferece. Se você divulga, você tem que honrar, custe o que custar. Com certeza. Eu por ter escolhido ao longo do tempo me transformar, além de um centro que seja um centro de trabalho, mas que sempre seja um centro de pesquisa, né? Eu acabei criando uma escola de formação em paralelo e a gente tem essa oportunidade na formação dos pais saberem que esse é um espaço formativo. E que quando os alunos estão estagiando, eles estão estagiando junto com o psicomotricista que está ali. E aí, uma das questões então, eu nunca escondi tudo isso. Esse processo é um deles. O segundo, que eu acho que é importante falar, que tem a ver com esse... Eu olhei aqui para baixo e lembrei de outra coisa, por isso que eu divaguei um pouquinho. É que nada vence, então, essa qualidade. Se você tem resultados e você cuidadosamente apresenta os resultados a partir daquilo que você está construindo, é a verdade do que você oferece. O pai vira o seu multiplicador porque ele recebe um resultado, você tem um bom instrumento, você tem um bom mapeamento do que você está fazendo, você tem uma continuidade desse processo, você evidencia que essa criança avance. Então, hoje eu tenho crianças desde o bebê até o idoso. Por quê? Porque ao longo dessa trajetória, por trabalhar com famílias e trabalhar com qualidade de vida, eu, sempre entendendo a psicomotricidade como esse elo entre a educação e a saúde, hoje é muito forte o campo terapêutico. Mas eu nunca acreditei nessa criança terapêutica sem pensar nela no seu desenvolvimento. Essa criança não pode ser vista somente na terapia isolada. Por isso, a questão, aí a educação entra, a questão da transdisciplinariedade. Ter uma equipe interdisciplinar que converse, que crie. Nós temos, os ambientes não são de ninguém, todo mundo ocupa todos os espaços. Esse é um dos critérios, né? A gente tem espaços com um tipo de perspectiva psicomotora. Então, salas com espaços psicomotores, salas com espaços de construção, salas de espaço de representação, onde não interessa se é a TO, se é o profissional de educação física, se é o pedagogo, se é a arte educadora, essas pessoas circulam nesse espaço. Por quê? Porque não são os profissionais, são as crianças que circulam, são os adultos, porque nessa trajetória eu peguei bebês que foram se tornando adultos, muitos. Eu tenho já os seus filhos desses adultos, mas eu também tenho crianças que se tornaram adultos que tinham necessidades especiais. E ao longo desse projeto, eu adotei, assim como você, eu tenho um programa de autonomia também desde 1992, que é um programa com adultos e idosos hoje com necessidades educacionais especiais. São 20, eles vêm todas as tardes num projeto de educação não formal e a gente chama de PA. É um programa de autonomia, onde eles fazem autonomia pessoal, social, pedagógica e profissional para que eles consigam dar conta dessa sociedade. Mas esses foram os que não conseguiram, vamos dizer, avançar. Não conseguiram avançar para outras redes. Porque dentro do processo, a gente tem que saber o limite do enquadre do seu trabalho.
Com certeza. Josiane, e como foi esse momento em especial do mundo? Você com toda essa, vamos dizer assim, essa agenda da própria entidade completamente estendida, lotada e atendendo, como foi parar tudo e como está sendo agora você conduzir isso da forma com que as circunstâncias nos oferecem, online, por telefone, como que está sendo hoje você parar aquilo que foi tão relacional, tão presencial, tão de família, de encontro, e viver esse momento isolado. É bem importante, Cacilda, porque assim, não é a primeira vez que a gente para. A gente já parou em H1N1. Eu já parei por causa de chuva de granizo que desmontou os telhados de toda a minha instituição, porque eu tinha araucárias, as araucárias quebraram a copa e a copa caiu em cima das coisas. Então, assim, ter um tempo... Eu já passei por essa experiência nesses 34 anos, eu posso dizer que é a terceira, mas é a pior de todas. Porque essa vem com um fantasma, algo que você não conhece. Não Vem sabe. com algo que você não sabe de onde vem. Vem com algo que você ainda não tem certeza do que será. Então, a gente precisa, na realidade, ter muito discernimento para que a gente não se contamine e trabalhe com as realidades do que você se propôs a fazer. Não vou dizer que está fácil, foi um baque, né? Nós dentro desse estancamento, nós resolvemos parar dia 18 de março. Nós paramos dia 18 de março. E de 18 de março para cá, existem públicos que a gente, na realidade, segue totalmente afastado. E existem uma população de não chega a 5%, que são os casos que, pela saúde, que necessitam e por liberação mesmo, a gente, por atendimento essencial, alguns casos a gente está atendendo, mas não chega a 5%, né? Então, são aqueles que a gente não... E por quê? Porque Curitiba está com a taxa de ocupação nos hospitais a 38% só, né? Pensando nisso, uma cidade que está no controle, mas que a gente não pode desgarrar. O que nós fizemos? Nós passamos, comunicamos a todos os pais, aumentamos a questão das mídias, eu tive que aprender a fazer tudo isso. Para aqueles casos onde a gente teve condição, a gente tem feito esse acolhimento familiar, não atendimento, porque na psicomotricidade não é possível, mas na fonoaudiologia, na área da saúde é possível, a psicologia é possível, a fono é possível, algumas coisas da terapia ocupacional é possível, foram esses que na realidade estão conseguindo fazer. Na psicomotricidade, não, a gente trabalha com o corpo, como é que você vai trabalhar com isso online? Então, dentro do discernimento e da ética, a gente vem criando tudo isso, mas foi um projeto de equipe de novo. Nós temos nos reunido 2, 3 vezes por semana em grupo e temos nos fortalecido, construindo a pedagogia. Obrigada, Fabiano. A gente vem nos fortalecendo e criando estratégias onde esse grupo tem se fortalecido. E eu já volto diferente, porque eu já sei o que eu penso que vai ser essa nova geração. E eu acho que esse público que está pensando em abrir, que está pensando em começar, num momento de tanta dificuldade, eu projeto coisas... Eu nunca olhei para trás, sabe, Cacilda? Eu olho para trás como aquilo que eu pude e o melhor que eu pude fazer. Porque se essas variáveis não estão no meu controle, eu não posso me lamentar. É claro que a gente tem que catar os caquinhos e recomeçar. Perfeito. E se precisar, eu vou fazer isso todas as vezes na minha vida. Mas eu sou uma pessoa... Você me conhece há muito tempo e você sabe o quanto eu sou otimista. Eu sou uma pessoa que realmente acredito no ser humano, acredito no Brasil, acredito nessa sociedade. Acho que a gente ainda não sabe votar, acho que a gente ainda não pode botar os governantes que deveriam. Porém, o país está sobrevivendo apesar disso tudo, gente. Quem está carregando nas costas esse país somos nós. Quem está fazendo essa transformação somos nós. Porque a gente vai levantar do jeito que a gente está. E é isso que tem para janta. Eu sempre digo assim, é o que tem para janta. Não adianta você querer comer um prato que você não pode comer. E a gente está tendo a oportunidade de talvez que as pessoas enxerguem o que é essa tal de psicomotricidade.
Porque é na psicomotricidade que a gente tem as relações humanas, é na psicomotricidade que a gente tem a possibilidade de construir esse Humano, espaço um ser de, humano. de olhar para além de você, um ser humano menos individualista, um ser humano que tenha espaço para o outro. Eu penso que o centro de psicomotricidade hoje ele se torna muito diferente, e eu acho que ele é diferente mesmo, porque nunca a gente deixou de olhar para o que estava para fora da gente. Eu como empreendedora e diretora, nunca deixei de olhar para a minha equipe, nunca deixei de olhar para o meu aluno, nunca deixei de olhar para qualquer pessoa que entrava. Nunca ninguém teve mais valor ou menos valor. Porque isso é uma questão funcional. Nós temos um organograma? Sim. Existem as funções, umas que dependem da outra, sim. Mas se um depende do outro. E se a gente não tem uma boa comunicação? Então, eu diria mais uma coisa que eu aprendi com o Sebrae, aprendi depois, que eu me encontrei de que tipo de gestão que eu queria. Você só pode ter uma gestão de acordo com aquilo que você acredita. Eu tenho uma gestão democrática. Eu trabalho com uma equipe que tem clareza do que eu faço. Eu trabalho com uma equipe que eu não escondo absolutamente nada. Eles sabem e eles confiam daí. Porque se não tem confiança, fica numa relação que é muito da sociedade atual. Empregador, empregado, você vai me mandar embora amanhã, ai, e não sei o quê. É uma sociedade paternalista, né? Que, na verdade, Isso. depende de um e não depende de todos. E aqui surgiu uma pergunta, porque eu estou com outras Por pessoas favor. aqui. Como é a condução dessa sua gestão numa equipe tão harmoniosa, se a relação é seletista, ou ela é de prestadores de serviço, ou ela é de locação do seu espaço? Como Tá. você achou a melhor harmonia na sua gestão? Eu ainda estou em busca. Quando eu comecei, eu acho que isso é muito importante, eu sou meio rebelde, eu acreditava mesmo que as pessoas poderiam começar comigo, todos como autônomos, e a gente terminar o ano colhendo os frutos de uma porcentagem dos lucros. Do conjunto. Sempre acreditei nisso. Uhum. Mas também sempre acreditei que, independente da relação que eu vá estabelecer ali, a participação nos resultados sempre foi compartilhada. Então, essa é uma questão. À medida que eu fui me organizando, isso que o Sebrae vem me trazendo, eu tenho feito um composê. Eu vou te dizer que eu tenho feito uma composição. Eu tenho profissionais registrados, e é onde minha meta é cada vez mais registrar. Mas eu tenho também profissionais que não querem registro. Sim, também tem Simplesmente isso. eles não querem. Eles não querem, eles querem ser autônomos. Então, eu tenho profissionais autônomos e eu tenho os profissionais que são MEI. Eu tenho as 3 modalidades. Entendi. Dependendo do produto e do serviço, os contratos estão nessa possibilidade. Esse é um dos critérios. Porém, na forma de tratar, na forma organizacional, na forma de direitos, vamos dizer assim, nessa busca ao final do ano, todos são iguais. Se nós tivermos um benefício, eu sempre estou buscando encontrar momentos em que, se a gente tem um benefício, tem um crescimento, e a gente já teve, hoje não é o momento, mas a gente já teve isso, a gente favorece, seja lá por algumas premiações, uma viagem, ganha um jantar, vai lá no final curso. do ano e sempre investir nos cursos, sempre a gente ajudou na participação dos cursos, a gente trabalha com todos os profissionais, independente da contratação, eu trabalho com hora atividade, então eu pago horas proporcionais ao número de horas que essa pessoa atua, ele recebe horas para produzir. Seja lá porque ele vai reunir com o profissional e eu não pergunto, é um direito da pessoa e ela vai me apresentar em resultados. Então, a gente tem quando eu digo que é democrática, é numa relação de confiança. E cada vez mais eu tenho visto assim, não sou eu que vou ficar atrás, correndo atrás para provar. O profissional, se ele não fizer, ele vai ser cobrado pelos seus parceiros. Ou a gente tem uma equipe que cria essa unidade de confiança e de construção, ou você não tem. Ou você não tem nada.
Porque E toda vez que você for colocar a gente não é ninguém desafio... sozinho. Oi? Desculpa, a gente não é ninguém sozinho. Nunca, Nós não nunca. somos ilhas. É, Nós é isso. precisamos das pessoas, precisamos da equipe um dos outros. E assim, essa foi uma dos critérios. Eu descobri, e isso é um critério que cada empreendedor tem que ver, que eu não saberia trabalhar sozinha. Eu, Josiane, fiz uma escolha de estar em equipe. Se o profissional que é gestor, que vai produzir, que vai abrir esse espaço, que se trabalha em relação, não sabe se relacionar, então não abre um centro de psicomotricidade. Vai abrir Sim, outra coisa. Por quê? também Porque se concordo. você não dá espaço para que esses profissionais eles tenham a mesma voz técnica para dialogar, para debater, para que você possa evoluir, então não adianta. Sim, Acontece que nós não estamos, nesse momento, muito preparados para isso. A geração de profissionais que vem para a gente nem sempre está preparado para isso. é As verdade. pessoas, às vezes, entram na nossa instituição e elas querem o quê? Elas querem acomodação. E eu Um digo isso, emprego, o né? Ela emprego. E um emprego. eu ofereço trabalho, eu não ofereço emprego. Eu Sim, ofereço trabalho. E trabalho de sonho. Trabalho que você ama. Trabalho que você vai trazer aquele algo mais que é o valor agregado no seu produto. Porque sim, se você não se reconhece como fundamental, isso não seria possível, né? sem dúvida. Então, essa crença no ser humano é um risco que a gente corre enquanto empreendedor. Eu não vou dizer que isso é bom. O Sebrae diz assim para mim, Josiane, a empresa não tem coração. É essa Tem, frase que eles me dizem. Empresa não tem coração. E eu digo, ah, meu Deus, mas e onde fica todo esse meu lugar? Então, esse lugar e essa escolha de estar até onde vai o lugar do meu coração é o meu risco. É o meu risco. eu, Que eu eu ainda concordo com pago. você. Eu concordo com você que toda empresa tem o coração no RH e o pulmão no financeiro, É. porque ela também não sobrevive, né? Ela Então, precisa ter o coração no RH e o pulmão no financeiro. isso. E aí, assim, a característica de um profissional acomodado não funciona comigo. Eu já sei que o perfil do profissional que trabalha comigo tem que gostar de gente, tem que gostar de inovar, porque cada dia é uma surpresa. É Nunca um vai ser fé. igual, vai ser sempre. Eu digo que tem dias que aquilo é uma cidade, né? Porque é um tal de cada um fazendo coisas que você acaba. Você veja, eu trabalho no mesmo lugar hoje que meu marido, que é administrador, e tem dias que eu não o vejo, eu só vou vê-lo em casa, graças a Deus, porque a gente daí trabalha, vai falar de marido e mulher, mas é poder ter essa oportunidade de cada um no seu lugar. Acreditar que aquela pessoa que você contratou vai fazer bem feito aquilo. E na hora que ela vai fazer bem feito, ela está fazendo a sua parte, né? Sim, Então, sim, com certeza. essa possibilidade de você poder crescer. E se você não acredita nisso, como que você vai emancipar as crianças, as pessoas que estão com você? Se você não Sim. acredita nisso, como que você vai trabalhar com o conceito de educação básico, que é conduzir para fora de? Quer dizer, levar essas pessoas para a sua emancipação, para a sua transformação. Eu corro alguns Eu riscos, acho, né? e eu acho que você, como eu também, dentro do teu próprio público atendido, conseguiu resgatar pessoas para trabalhar com você. É, Então, eu tenho pacientes que hoje trabalham dentro da nossa equipe. E eu acho que quando você faz esse bom trabalho, ele não é só para a pessoa, mas é para a entidade como um todo. E ela isso, se isso, agrega de um coração pulsante, né? Muito isso. grande. Isso. E a outra coisa é assim, o processo da construção que a equipe tem que crescer junto, tem que se capacitar, que sempre tem como uma empresa, nossa, você tem que capacitar a sua empresa, você tem que dar condições. O profissional é que tem que correr atrás e pedir para ser capacitado. Porque eu não corro atrás, eu ofereço, mas eu não cobro. Eu não cobro assim, claro, eu deixo claro que isso é importante. Se a pessoa, ela não faz, ela tem a sua escolha e aos poucos esse processo vai se desnivelando e
e vamos dizer assim, eu tenho uma questão muito difícil. É muito difícil eu mandar embora pessoas. Muito difícil, Cacilda. É uma dificuldade minha. Eu sofro demais. Sofro demais, porque eu sempre acredito demais. Mas eu tenho uma felicidade de hoje entender que nessa gestão democrática, nessa gestão aberta e sincera, sinceramente, as pessoas acabam pedindo para sair antes que eu precise mandar ela embora. E aí, muitas vezes, elas acabam voltando. Então, eu tenho muita experiência de profissionais que saem e que acabam voltando. E isso, Sim. daí você diz, bom, vai voltar como? Vai voltar por quê? Porque é um recontrato. Não é mais aquela possibilidade. Você já sabe dos defeitos da pessoa. Mas isso é uma gestão sincera. Porque se a pessoa, ela sai e ela pede para voltar, ela sabe onde é que ela está se metendo. Numa pessoa que vai instigar, que vai estar viva ali, que vai querer essa unidade. Outra coisa, um bom empreendedor, ele está presente no seu trabalho. Um bom empreendedor tem que saber também quais os caminhos e ajudar. Quanto mais a equipe vai crescendo, isso também é uma coisa que eu fui aprendendo. Enquanto eu era pequenininha, eu contava com a equipe me ajudando. Hoje, eu conto com a equipe me ajudando, mas eu tenho a plena consciência de que precisa ter uma hierarquia em que o diretor ele vai ajudar a organizar essas ideias. Ele precisa dar o aval, porque é ele que vai saber se o financeiro dá conta, se o administrativo, se o momento daquela implantação daquele novo projeto vai funcionar. A implantação dos novos projetos tem que acontecer. Então, eu até cheguei... Oi. Tem uma pergunta aqui, se a gente pular, eu estou com medo de acabar. Vamos avisar todo mundo que se acabar e a gente não vencer o tema, a gente pode retornar, tudo bem? Tá bom. A pergunta é assim, como você conseguiu os primeiros alunos? Eu trabalhava, eu comecei, como eu expliquei, eu comecei alugando uma salinha que eu devo muito ao Célio, porque eu era professora e coordenadora dele e queria abrir um centro de psicomotricidade. E aí, quando eu quis abrir esse centro, eu disse, Célio, me dá essa oportunidade, vamos começar. E eu lembro que ele disse assim, ele me chama de baixinha, não sei porquê, né? Mas até hoje ele me chama assim, ele dizia assim, e ele sempre dava a oportunidade, ele disse, baixinha, eu acho que é uma boa ideia, vamos unir essa tua ideia ao meu projeto. Então, nessa possibilidade... Já uma entidade, né? É uma parceria. Ele foi meu grande parceiro, que acreditou nessa ideia, onde eu vendi um projeto e eu passei a ser uma parceira dele. Ganhava ele, ganhava eu. Ou seja, eu continuava como funcionária, dava aula de natação, trabalhava como coordenadora pedagógica, eu era coordenadora das 7 piscinas nessa época e tinha os horários em que eu abria esses projetos. Depois de um certo tempo, esses projetos começaram, e a gente fez 1 ano isso, eles faziam uma sessão de psicomotricidade antes de entrar na piscina. Então houve um ativo do trabalho, né? Você teve oportunidade de demonstrar esse trabalho. E também esses projetos pesquisados. Esse projeto, inclusive, a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Psicomotricidade. Fizemos um questionário para os pais. Então, assim, não é de uma hora para outra que você implanta um produto numa instituição que está estabelecida. É bem diferente. Quando você sai para ter autonomia, eu demorei alguns anos para fazer isso, né? Na realidade, para sair mesmo, eu demorei 12 anos. Eu fiquei alugando o espaço e ampliando até a hora que eu tive a coragem de sair. E saí super bem, porque até hoje sou parceira deles, né? Porque você sai, porque ali é outra caracterização do seu produto. Eu tinha um foco, eu tinha a intenção, e a gente ainda vai chegar nisso, mas chegar nos elementos dos animais, ainda vou chegar lá, de ter um bichódromo, estou lá me pensando como, mas todos os outros elementos eu já tenho ali. Eu queria um espaço que tivesse árvore, que as crianças subissem, que a gente pudesse fazer arvorismo, que desse para fazer a psicomotricidade em vários, e eu tenho isso hoje. Então, esse sonho que tinha uma carinha, que tinha um desejo, ele nunca perdeu, só que a gente não pode ficar arraigado nele.
A última vez, há uns 7 anos mais ou menos, quando eu procurei o Sebrae, 8 anos que eu falei, quando eu procurei o Sebrae mesmo e pedi para ele fazer um novo diagnóstico, eu estava num caos de tão estresse por causa dessa questão da psicomotricidade não ser reconhecida, até onde vai, a gente mas não é. Aquela situação que a gente estava, que você acompanhou, que eu cheguei para o Sebrae e disse assim, olha, me diga o que eu faço aqui, se você me disser que dentro dessa piscina que eu tenho aqui, o melhor é plantar milho, eu vou plantar. Ou seja, eu estava disponível à mudança. Estar Entendi. aberto a mudar é uma das coisas que, se você não se renovar, se você não entender novas estratégias, pensar no que essa sociedade precisa, você não sustenta uma empresa. A empresa, ela precisa, na realidade, ir se atualizando. Isso não quer dizer que ela vai perder sua base epistemológica, ela não vai perder suas origens, mas ela tem que dialogar com a sociedade. Ela não pode ficar uma ilha e ficar envelhecendo. Ela precisa se associar novamente à realidade que está ali em volta de você. Porque, como eu falei, 30 anos depois... Como você comentou, Josiane, complementando, me desculpa, e também se conectar com a mudança do próprio mercado, né? Isso. A mudança do seu entorno, a mudança do seu cliente. Hoje, o cliente fala muito alto dentro do mercado consumidor. Então, de repente, não é só uma questão educacional ou terapêutica, mas enquanto empreendimento, você está conectada nas mudanças que são necessárias, independente de qual área. Isso. E tem uma questão importante, né, que eu estava falando do Sebrae. Uma das questões que eu quero só chamar a atenção, que é mais que o Sebrae, é que o Sebrae, ele tem lá toda a organização para constituir a empresa. Isso é super importante, porque nós não somos empreendedores. Eu sou uma técnica, eu sou uma idealista, eu tenho as metas para trabalhar com essas crianças, não importa quem, se ela é autista, se ela é uma criança comum, se ela é uma família feliz, se ela... Não interessa, todos são bem-vindos e é um espaço que tem que oferecer qualidade de vida, amor e bom trabalho. Então, eu acredito mesmo em boas relações. E é daí sim, claro, se você vai trabalhar com uma criança mais debilitada, você vai ter que ter competências para trabalhar isso, né? Que daí seria uma outra live, né? Que competências são essas, que não é o caso. Mas eu queria tocar num foco do Sebrae, só isso que eu queria dizer. Se você vai buscar a consulta do Sebrae, você vai receber essas organizações. Mas se você não sabe o que você quer, o Sebrae não vai te responder. Ele vai te dar ideias, ele vai te dar modelos, mas se você não tiver a sua criatividade, a sua visão empreendedora, essa questão de como que você quer colocar essa qualidade, não adianta. Porque só isso não vai sustentar. Depois, é isso que vai sustentar o teu produto, né? Cacilda, eu tenho uma parte importante que seria pós-pandemia, né? Para a gente poder falar. Eu estou um pouco angustiada, que eu não sei se vai dar tempo, mas... Temos 5 minutos. Você acha Vou tentar. Senão a gente encerra e volta a se conectar. Tá bom, eu vou tentar. O que eu sugiro, então, para essa etapa, né? Que seria pós-pandemia? Eu coloquei 3 frases, né? 3 palavras. Uma é que eu acho que a gente tem que ter foco. Você se situar na realidade que você tem, como eu disse, é o que você tem para janta. Qual é a realidade que você tem? E a partir dessa realidade, trabalhar com algumas reconstruções. Eu acho que a gente se beneficia muito com a psicomotricidade. Um centro de psicomotricidade hoje, para mim, ele ganha muito porque eu volto entendendo que nós temos a questão mais importante hoje, que é a possibilidade de trazer a família para dentro desse espaço, né? Pais que começaram a brincar com seus filhos, pais que começaram a se relacionar em casa e não estão sabendo se relacionar. E nós temos toda essa possibilidade na mão, porque a psicomotricidade tem esse originário. Então, se você for para a educação, vá para esse caminho. Se você vai para a saúde, cuide para você não cair numa caixa quadradinha, porque a psicomotricidade dentro do campo da saúde, ela vem para sair da caixa. Ela não vem para se encaixar. Ela vem para fazer parte, mas ainda tentando fazer esse viés dessa transdisciplinariedade. A gente tem que ter o reconhecimento desse lugar e os limites desses lugares também.
Esse é Exatamente. o segundo. Como empresa, você tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo. E a partir desse planejamento, você construa as estratégias para isso. Bom, se eu vou falar que eu vou fazer famílias, qual é o trabalho que eu tenho? Por onde eu posso começar? Qual é o primeiro convite? O que você realmente acredita? E começa. Bom, pessoal, nós estamos voltando para tentar encerrar a live com a Josiane. Espero que as pessoas retornem. Nos desculpe, mas nós vencemos todos os prazos e todos os horários e a gente não poderia encerrar essa live dessa forma. Então, eu aguardo que ela entre para a gente poder encerrar com preciosidade realmente o assunto que eu acho que merecemos. Vamos só esperar ela entrar, tá aqui. Josiane. Isso. Estamos aguardando ela entrar, vamos retornando. Oi, que bom, que bom. Te perdi de repente, nem sei onde eu parei. Não, você estava na terceira frase. Você deu? Tá. Você estava na terceira frase. Exatamente. Então, vamos dar uma recapitulada? Você disse que gostaria de deixar a sua mensagem para o pós-pandemia. Então, retorna direitinho para que a gente possa fechar com uma mensagem otimista para tudo que está ocorrendo. Isso. Como eu falei, eu sou muito otimista. Acredito demais que a gente tem um lugar nessa terra e nada que acontece nesse tempo que a gente vive historicamente, ele é à toa, né? Eu acho que a gente sempre tem que olhar o que você, nessa fase que você está passando, precisa aprender com essa experiência. Eu sempre penso dessa maneira, sempre, em todas as dificuldades, ainda que elas sejam as mais difíceis. Como eu sempre nunca me senti sozinha, porque felizmente essas redes de parceria nos constroem, e eu acho que a nossa integridade enquanto acreditar no ser humano nos traz pessoas muito especiais, pessoas que se tornam de parceiros, profissionais, empreendedor. A gente vai encontrando amigos, né? Eu vi nomes de pessoas aqui que foram as minhas pacientes, as minhas alunas, que coisa assim, que eram pequenininhas e que estão aqui dizendo assim, nossa, você fez parte da minha história, me emocionei aqui, porque saber que hoje ela está fazendo uma escolha de me ouvir é sinal que a gente passou na vida dessas pessoas e que não foi à toa. Não tem preço maior, né? Sem dúvida. Então, dentro dessa perspectiva, eu estava dizendo assim, o que eu sugiro pós-pandemia? A gente tem uma geração que acredita muito ainda, né? Eu tenho uma filha de 21 anos, tenho um filho casado e tenho mais dois filhos, que é meu filho e minha norinha, aí com seus 27, que são as pessoas dessa geração, né? E eu os escuto muito, porque se eles estão perto de mim, eles têm um pouco do que eu sou. Claro. São as pessoas mais próximas, né? E eu vejo o quanto eles têm alguns privilégios que eu não tinha. Ainda que a gente esteja passando por essas dificuldades, a gente está num mundo, e é só agradecer mesmo e pensar que nós temos aí Deus acima de tudo, que não é por acaso que essas coisas acontecem. Outra coisa, nós temos uma geração que tem muito potencial humano, potencial de coração, potencial que vai construir essas relações. E são esses os empreendedores daqui para frente. A gente está conseguindo deixar um legado de estrutura. E para mim, a psicomotricidade, ela constrói esse legado de estrutura. Ela constrói as bases para que a pessoa não abandone, para que a pessoa não desista, para que a pessoa enfrente, para que a pessoa refaça, né? Recicle, ela continue e acredite nessa sociedade, né? Eu digo que a psicomotricidade dá para nós não uma formação, um grupo de conhecimento. Ela nos refaz como gente. Ela nos constrói um ser humano melhor. Então, para mim, a psicomotricidade é filosofia de vida. Não é só conhecimento. Então, eu fico assim
um pouco preocupada quando eu vejo assim uma inquietação em algumas pessoas, em alguns alunos, ou até em quem vai buscar uma formação. Mas a profissão está regularizada, está reconhecida, quanto eu vou ganhar? Eu vou progredir, eu vou conseguir meu carro. Eu acho que se ela for só com este pensamento, ela está fugindo um pouquinho do que ela pegou da própria psicomotricidade. Porque a psicomotricidade não visa isso. Visa te fazer um ser total. Isso. Me preocupa alguns questionamentos onde só o material está no foco principal. Isso. Se alguém veio aqui pensando que eu, quando fosse falar de empreendedor e de mercado de trabalho, fosse falar de renda apenas, talvez tenha se decepcionado, porque... Então, você ficou rica sendo psicomotricista? Não, eu fiquei rica de alma, eu consigo pagar minhas contas, eu consegui viver da psicomotricidade, eu consegui ter grandes amigos, eu tenho hoje um equilíbrio que eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo, eu não dou o passo maior que a perna, eu cuido do tamanho que eu me aguento, ou seja, eu não quero ser uma uma super instituição, claro que todo mundo deseja, mas quero com critérios, com passos que eu consiga dar e que eu consiga conquistar e, ao mesmo tempo, a fazer e usufruir. Porque eu acho que a gente passa muito rápido nessa vida e não dá mais só para plantar e colher depois. A gente tem que ir plantando menos e aprender a um pedacinho dessa colheita é seu. Você precisa ter, seja um ganho espiritual, seja um ganho humano, seja um ganho de relação, mas você precisa estar vivo nessa construção. Isso é ganho. Essa epidemia nos ensina que esse ganho que são as relações, que esse ganho que são os pequenos momentos e que a psicomotricidade também ensina, isso é o que vai gerar a sustentação de qualquer projeto daqui para frente. O projeto que vai funcionar, deixando o homem de lado, a pessoa de lado, ele está fadado a morrer. Ele está fadado a morrer. A gente precisa olhar para isso. Josiane, não sei se você concorda comigo, mas tem algo de muito importante. Ganhemos o que ganhemos, nós não levamos nada. Nós não levamos nem o próprio corpo embora. Então, vale muito a pena ter se transformado numa pessoa melhor, numa pessoa boa. Pois mas aí é que eu digo, quando a gente fala ganhamos e não levamos nada, eu penso assim, nossa, quanta coisa eu já ganhei e que eu já levei, eu já estou levando, né? Porque é o que você é. E eu estou levando, sim, porque fica na mão de alguém. Eu estou levando a crença de que o que eu deixo está valendo a pena para alguém a mais. Alguém que é a tua produção, é o teu legado, a tua integridade. Isso é o que fica de nós sendo melhores pessoas. E aplicando, eu acho que todos os preceitos da psicomotricidade, essa integridade do ser, ela é plena. Então, você se sente que você está ajustado e você está pleno. E você conseguiu passar por todos os momentos que você acabou de nos relacionar, momentos que foram difíceis. Você mesmo comentou, este é o terceiro grande momento de parada. Difícil, dificílimo. Então, veja, e a cada um deles você saiu melhor, você saiu mais... Isso, e assim, as pessoas às vezes têm que cuidar que quando você tem um empreendimento, você continua, não esqueça que você não é um empreendimento, você continua sendo uma pessoa que tem um empreendimento. Às vezes as pessoas olham pra gente e dizem assim, nossa, você foi tão bem sucedida, então você já tem tudo. Ninguém sabe o que eu passo na minha vida. Ninguém sabe, você sabe. Cacilda sabe porque é uma grande amiga e está acompanhando minha história. Mas todos nós temos dores, todos nós temos problema, porém... Nem a empresa tem culpa disso, nem as pessoas. Na realidade, se você precisa da energia boa das pessoas, você não pode chegar descarregando nela e nas pessoas o que você não tem. A gente só pode dar o que tem.
E isso são legados que a psicomotricidade nos ensina. A gente vai se instrumentalizando no corpo. Eu queria só fazer um comentário do que você disse, Cacilda, que as pessoas vêm para a formação, e a formação hoje é um ponto importante. Eu fiz a escolha de ter uma formação profissional, não uma especialização lato sensu. Já tive e fiz uma escolha ao longo dessa trajetória, no momento histórico que eu me posicionei, de ter uma formação profissional, porque eu acredito que a sociedade precisa hoje, principalmente, desse psicomotricista que, para além da formação de especialização, ele siga sendo formado e consiga profissionalmente se tornar um bom empreendedor. Eu, pessoalmente, acho... Nós mencionamos isso em todos os cursos de pós-graduação. Isso. Eu sei, por isso mesmo que eu te valorizo e queria falar a importância que mesmo que a gente tenha a melhor formação lato sensu, e que a Cacilda é uma delas, tem outras formações maravilhosas, essa formação, ela cumpre alguns quesitos da CAPES e alguns quesitos de uma construção profissional que não é suficiente para você depois abrir o seu empreendimento. Então, por um tempo, se você precisar, entre você se tornar um especialista e depois se tornar este psicomotricista, que você precise trabalhar num lugar, que você precise aprender, que você precise ser time, siga dentro de uma equipe até que você tenha essa possibilidade. Porque hoje somos nós que estamos nesse lugar, eu tenho um empreendimento, mas eu já fico me preocupando daqui a pouco quem que vai tocar esse empreendimento. Eu tenho tranquilidade de dizer para vocês que eu sei que eu vou ter alguém. Eu sei que eu vou ter talvez alguém, porque eu entendo que esse espaço não é mais só meu. Esse é um espaço que hoje eu ocupo uma direção, mas que vai ter uma continuidade. Quando a gente pensa dessa maneira, porque a gente vai galgando etapas, eu me torno a formadora que hoje eu sou. Então, hoje eu escolhi formação que se o profissional chega diferente da tua, que é a especialização, que você tem que ainda educar, ensinar que ali ele ainda tem passos. Eu já pego um grupo que vem porque quer ir para esse caminho. Se ele chega nesse nível, eu disse assim, olha, você chegou no lugar errado. Eu acho que você tem que buscar um outro curso. Porque nesse curso que tem 12, 15 pessoas por ano, talvez não seja o melhor lugar para você agora. Porque aqui a gente vai ter que ralar muito para se tornar esse psicomotricista empreendedor. Quer dizer, esse processo de maturação, ele faz parte, assim como o prato tem que cozinhar, assim como a planta tem que amadurecer e ela florir, o ser humano também tem que ter esse amadurecimento. Eu entendo que esse é um amadurecimento natural e a gente precisa ir, vamos dizer, empoderando. Última palavra, eu falei de foco, planejamento. Luciana, é natural, só que assim, ele ainda é desconhecido. Ainda se acha que se faz pós e pomba, acabou. Não, é só o começo de um universo imenso que tem para frente para você se fazer. Isso. E aí, a gente precisa assumir de ser profissional. Então, você tem que... Aí é que começa o pepino, tá, gente, como empreendedor. Assume que você paga a sua associação, associe-se à sua associação, seja uma pessoa que você assume o seu lugar na sociedade, aí você vai se tornar um empreendedor. Porque daí você vai dar as condições para o seu empreendedor e ele vai entendendo que as condições que você tem é a mesma que ele tem. Você não está ganhando a mais que ele. Você está construindo junto esse processo. Às vezes isso não é possível de um dia para o outro. Às vezes a empresa está começando ou a empresa está reestruturando, vai começar do baixo na pós-pandemia. Nós vamos precisar ter muita resiliência. Nós vamos precisar ter mãos juntas para conseguir reconquistar. Nem sempre tudo que tinha vai ser reconquistado de um dia para o outro. As condições econômicas vão se redefinir. E eu acredito que nesse processo, um dos pontos, por isso que eu queria dizer, foco, planejamento e construção de estratégias. E daí, para fechar, nesse olhar de que as coisas não vão voltar iguais, que a gente tenha o olhar para uma palavrinha chamada transformação. Que você tenha o olhar da transformação, de que as coisas mudam,
e se mudaram, elas vêm diferente, que as pessoas vão chegar diferentes e que é esse lugar que você tem que fazer o seu melhor possível. Qual é a condição da sua estrutura? Eu estou me sentindo muito desejosa de acolher as pessoas. Eu penso que a gente vai receber vamos dizer, um público que vai precisar ser acolhido. E a psicomotricidade tem essa condição. Acolher não para segurar, acolher para emancipar. Exatamente. Esse processo de permitir que o sujeito emancipe tem formas gostosas de fazer isso, que não seja tão doloroso. Tem formas felizes de fazer isso. E a família entra dentro desse processo. A família entra nessa transformação. Então, quando eu digo transformar, é transformar o produto, transformar a forma de você entender o lugar do seu produto na sociedade atual e imaginar uma transformação de sociedade. A gente tem que sonhar. Tem que sonhar que você, fazendo aquele teu pedacinho, sendo aquele seu grão de areia, você vai gerar a transformação. Olha para frente, olha para o que cresce. As plantas vão continuar amadurecendo, a gente vai continuar algumas coisas. As seleções vão acontecer. Algumas coisas vão nessa transformação morrer sim. Mas vão renascer. E se você tiver esse olhar, você vai enxergar o que renasce. Não dá para ficar olhando para o copo que está ficando vazio. O copo só está na metade, o copo ainda está cheio. Não se perdeu tudo. Não se perdeu. E se você construiu, você não vai perder. Você vai reconquistar de um outro jeito. Do jeito que vai ser possível. Passo a passo. Começar de novo? Sim. Não é de novo. É mais uma vez de forma diferente. E isso me encanta. Isso me encanta. Então, é o lado encantador. Tenho medo? Morro de medo. Porque eu tenho hoje 25 pessoas. 25 pessoas que dependem dessa estrutura. Essa estrutura não sou eu, mas hoje eu represento o lugar dessa estrutura. A dor de cabeça um pouco maior, a preocupação do dia seguinte, mas eu compartilho com essa equipe. Não sou sozinha, não fui eu que construí esse momento. Então vamos junto reconstruir. Desses 25, vamos tentar sustentar os 25. De que tamanho? Não vai ser o tamanho ideal, também não tá bom para mim. Não foi ideal. Não sei, tem coisas que ficaram boas. Eu tô podendo conversar com você aqui. Eu estaria lá trabalhando. Sabe, sim. Tem coisas muito boas que a gente precisa acolher. Aconteceram muitas coisas boas e, por exemplo, não são só prejuízos, né? Isso. Há ganhos aí. Você mencionou um deles, o ganho dos pais com os filhos em casa. As crianças não eram cuidadas verdadeiramente pelos pais. Então, eu acho que houve várias oportunidades de se despertar para outros horizontes, e isso é muito importante. Isso, é isso. Esse, meu amor, e que você pudesse deixar a sua mensagenzinha, e nós também queremos nos despedir deles. Então, eu queria agradecer, eu tentei passar de uma visão, são 34 anos, ponham Água e Vida, se vocês quiserem, a gente tem Água e Vida Psicomotricidade. Se tiver alguém aí da Água e Vida, me ajuda a dizer qual é o Instagram e qual é, mas se vocês procurarem pelo meu nome, né? Mas tem Água e Vida Psicomotricidade, Centro de Psicomotricidade Água e Vida, se vocês quiserem conhecer, entender um pouco esses projetos, que a gente esqueci de uma coisa que acho que é importante, pensem em projetos contínuos, em projetos sazonais, em projetos relâmpago e em projetos que possam ter continuidade em de tempos em tempos. Pensem em tudo isso, construam essa estrutura de totalidade, como somos nós, que somos parte todo, também nos seus projetos. Não pensem num projeto sozinho, porque nós hoje, o ser humano está buscando mais. E essa psicomotricidade que é simples, ela é tanta coisa que é possível de vocês conseguirem isso também. Então, fica aqui, o meu espaço está à disposição.
Eu espero que vocês queiram conhecer. A gente sempre está promovendo atividades muito legais. A gente tem atividades relâmpago que são sensacionais. Não tivemos condição esse ano, mas vamos fazer ainda. Temos um projeto dos sentidos que vai ser feito para os autistas, muito legal, em parceria com outros centros, questão de arquitetura. E eu quero muito que vocês conheçam para saberem que esse empreendedorismo, ele deixa a gente criativo, vivo. Então, é bom. E você pode ser empreendedor com alguém ou você pode ser empreendedor implantando alguma coisa. Depende do momento que você está. Necessariamente ser empreendedor não é você abrir o seu negócio. Às vezes você pode ser um grande empreendedor junto com o negócio de alguém, que é, para mim, um novo momento. É isso. Sem dúvida. José, muito obrigada. Cacilda, obrigada. Não, você foi super didática, esclarecedora, sincera, transparente. Quero agradecer todos que estiveram aqui conosco. Quero dizer que aquilo que você mencionou, que o que você deixa, né, não sabe para quem você vai deixar. Eu, graças a Deus, já tenho as minhas sucessoras, que é a Regiane e a Cássia, e fico muito feliz porque nasceram comigo, cresceram comigo e são parceiras para qualquer momento. E queria deixar uma respostinha para uma última pergunta que ficou aqui. Eu quero ser gerontopsicomotricista, o que fazer? A Josiane comentou o quanto o nosso público cresce, né? O nosso público modifica e nossa sociedade está envelhecendo. Envelhecendo. Eu já venho há mais de 15 anos cuidando um pouquinho desses estudos e vamos ter uma live, provavelmente ou esta semana ou na próxima, com o Juan Mila, quando nós vamos falar sobre o que é ser um gerontopsicomotricista. E nós estamos construindo esse curso, que vai ser para o segundo semestre, porque a pandemia interrompeu. Mas que todo mundo vai envelhecer, e eu acho que é um público que precisa ser olhado, precisa ser acolhido, da mesma forma com que eu também vejo um horizonte imenso, e a Josiane reforçou isso hoje, é o adulto. É o adulto, é a família. Isso. Se vocês se dedicarem a essa área da psicomotricidade, nós estamos todos adoecidos. Precisamos da psicomotricidade enquanto adolescente e enquanto adulto. Adulto, isso. E eu queria aproveitar, Cacilda, poder até divulgar, que eu acho que é bem legal, essa semana, na quinta-feira, vai ter uma live do bebê, a gerontopsicomotricidade, não sei exatamente o nome, com a Cristi Moraes Campelo, e que vai falar em geronto. Quem puder... Então, procura nas nossas lives, nas nossas Instagram, que a gente está divulgando, porque eu acho que é um começo, conhecer um pouco para depois se aprimorar num curso de formação. Eu sou defensora de que formação é o caminho. A gente tem que seguir fazendo formações profissionais, né? Então, um beijo, muito obrigada. Um beijo no coração. Parabéns. Obrigada, dá um beijo na Regiane e na Cássia. Obrigada, querida. Nós vamos deixar salva, gravada a live para vocês, tá bom? Um beijo, força e fé. Beijo.